fiquem com a caneta na mão aí e anotem todas as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder sanar essas dúvidas. Para quem está recém começando conosco no Dr. Fit, é muito raro acontecer alguma coisa nos nossos estúdios. Até hoje nós tivemos pouquíssimas situações graves. Na verdade, até hoje a gente teve uma só, uma situação mais grave, que foi um paciente que teve um AVC no nosso estúdio. Depois, quando chegar na parte de AVC, eu vou comentar um pouquinho. Mas eu queria também aproveitar hoje, né, nosso dia do profissional de educação física, 1º de setembro, aproveitar para trazer esse conteúdo à tona, porque nós somos os responsáveis nos ambientes esportivos e muitas vezes eu sinto que falta um pouco mais de espaço para o cuidado com a urgência, né? A gente não tem muito trato, faz pouco, né? Graças a Deus, o esporte não tem tanto trauma assim, mas é muito importante que a gente tenha capacidade de discernimento e de ação numa hora dessas, né? Esse que é o mais importante. Então, vou passar aqui os slides, tem os vídeos, tá certo? Esses vídeos vocês vão assistir comigo aqui. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, então. Tudo ok? Eu queria mostrar para vocês aqui, primeiro começar com um vídeo. Quem tem mais aí a minha faixa etária, 30 e poucos, 40, que é o meu caso, vai lembrar desse episódio que aconteceu lá em 2004, no Morumbi, no jogo do São Caetano, que o Serginho teve um mal súbito durante a partida. Vocês vão conseguir observar aqui, ó, ele está perto da grande área, né, de azul. Ele começa a passar mal, né? Bota a mão no peito e cai no chão. Então, gente, conseguiram ver o Serginho tendo um mal súbito, né? Ele passa mal, bota a mão no peito, ele tá ali próximo da área, ele cai no chão. Se vocês observarem, inclusive, ninguém consegue ver, né, o que acontece. Um atleta ali, inclusive, passa por cima dele, né? Quase chuta ele ali, né? Desequilibra por cima dele. E, o socorro, quando chega, ele é um socorro que, se a gente analisar bem, esse é um socorro não bem condicionado. Ele começa a fazer uma massagem cardíaca, depois ele começa a sacudir o Serginho, a outra pessoa que está fazendo socorro faz uma respiração boca a boca sem ritmo, né? Sem estar acordado com o outro que está fazendo massagem, e de repente eles começam a sacudir, mexer, e eles colocam o Serginho, depois tiram ele do campo, porque nessa época, gente, a ambulância não era obrigado a ficar do lado do campo, ela ficava num espaço de ambulância fora do estádio, e a ambulância, inclusive nesse fato do Serginho, a ambulância não conseguiu entrar no campo. Hoje é obrigatório que ela fique já dentro, né? Então, o Serginho teve um mal súbito, é, tido como uma parada cardiorrespiratória por uma provável doença cardíaca, que fala-se por aí que ele já sabia que tinha. Ele tinha uma miocardia, né? Já há tempos atrás, e sabia que ele estava suscetível a um evento cardíaco, mas ele continuou jogando. Depois, agora, essa semana passada, 2024, ou seja, 20 anos depois, no mesmo estádio, a gente teve a morte essa semana do esquerdo, de 27 anos, o Serginho tinha 30, o esquerdo 27, e eu vou também passar o vídeo para vocês verem como é que foi esse socorro do esquerdo.
Tá no meio do campo, ó. Cai. Percebam o desespero dos atletas. Percebam o desespero das pessoas ao redor. Ó, percebam que colocaram na prancha ele. Estão colocando na prancha, ali embaixo tem, ó, ele comenta, né, que é um colete cervical que está sendo utilizado. Observem que a queda dele é muito parecida com a do Serginho, né? Um mal súbito que não consegue equilibrar, caiu e eles caem os dois desacordados. Eu deixei até o final aqui, porque agora no finalzinho eles colocam o atleta em cima de uma prancha com colar cervical e colocam dentro da ambulância. Então, aí, mais uma coisa para a gente observar, né? A preocupação, e que nós temos também como educadores físicos, porque foi nós aprendemos isso na faculdade de educação física, é que a gente tem que transportar o paciente de forma adequada. Então, colocar o colar cervical, não movimentar, cuidar e tal. E aí, eles prancham o paciente um colar cervical, um paciente que não teve nenhum trauma, né? Então, aí, a primeira coisa que vocês vão ter que observar é que a gente prancha o paciente, bota colar cervical, amarra na prancha quando o paciente teve um trauma, que a gente tem uma suspeita de alguma fratura, de alguma lesão grave da coluna cervical, ou lombar, que seja, né, da coluna vertebral. E aí, então, a gente prancha o paciente, fixa ele na maca com o objetivo de não causar mais lesão medular. Mas nesse caso, nós não estamos falando de lesão medular, nós estamos de trauma, nós estamos falando de uma queda por mal súbito, né? Então, vejam aí uma conduta totalmente desnecessária e se coloca um paciente dentro da ambulância em fibrilação ventricular, que eu vou falar para vocês mais para frente, que é um tipo de arritmia que pode acontecer com qualquer um de nós, mas é muito comum em pessoas que já têm problema cardíaco prévio, tá certo? Esse atleta provavelmente já tinha algum sinal de doença cardíaca prévia. E agora eu vou mostrar para vocês que isso aqui aconteceu ano passado na NFL, né, na Liga Nacional de Futebol Americano. Um outro atleta de 24 anos também teve um mal súbito, mas agora foi um mal súbito ocasionado por um trauma. Ele recebeu um impacto muito forte no peito e desenvolveu uma fibrilação ventricular no momento da pancada. Isso é uma coisa raríssima de acontecer, chama-se commotio cordis e está descrita na literatura, principalmente no esporte, no hóquei do gelo, a pancada daquela bolinha do hóquei, no futebol americano, o contato muito forte de uma cabeça que negocia aqui no peito do outro atleta, e isso causa uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia, que leva à parada cardiorrespiratória. Ele é o número 3. Ó, ele é esse aqui de branco.
Percebam que as pessoas estão preocupadas, mas ninguém está desesperado, né? Olha a diferença. Vai chegar uma outra pessoa aqui junto agora e eles vão mostrar ali de novo. Acho que o papai ligou também. Eles estão aí nessa reanimação cardiorrespiratória há 9 minutos. Vou passar um pouquinho para frente para mostrar. Vai, fecha a Percebam que as porta. pessoas estão todas preocupadas, mas não tem ninguém desesperado, né? Isso aqui, nós estamos diante de um país que tem uma preocupação gigantesca com o atendimento de primeiros socorros, principalmente com a parada cardiorrespiratória. Então, as pessoas também estão preocupadas, mas não há esse desespero que a gente vê aqui no Brasil, né? Porque aqui, infelizmente, não é um conteúdo frequente, muito menos nas escolas, né? Nós mesmos tivemos aí, quem teve a oportunidade de fazer faculdades na área da saúde, teve provavelmente um semestre só sobre primeiros socorros. Então, o que aconteceu com o Damar? O Damar ele foi reanimado dentro do campo. Quando eles identificaram que ele estava em fibrilação ventricular, eles mandaram vir o desfibrilador automático e eles ficaram durante 9 minutos fazendo a reanimação do atleta. Então, reanimou, voltou o batimento cardíaco, aí sim, ele foi colocado dentro da ambulância, sem prancha, nada dessas histórias aí que a gente viu, e foi levado então para o hospital. E ele voltou a jogar depois de 8 meses, ele voltou a jogar na Liga Nacional mesmo, na NFL, né? Então ele foi reanimado, em seguida que aconteceu, que teve ocorrido, e ficou sem nenhuma sequela, absolutamente nenhuma. Então, por onde que a gente começa, né? A abordagem geral. A primeira coisa é que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que de onde a gente está, no evento, no espaço onde a gente está. Se nós estamos diante de atividade física, a gente tem essa questão do aumento do batimento cardíaco, do aumento da pressão arterial, do aumento do custo metabólico, né? Então, várias situações podem ocorrer nesse momento. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas a gente tem que estar alerta para que possa acontecer. E quando a gente vê hoje, por exemplo, eu que participo muito da área esportiva, de competições como médica ainda, que eu adoro, né, ficar perto do esporte, eu percebo que muitas vezes as pessoas que estão ali para fazer o socorro estão mexendo no celular, estão fazendo outras coisas, não estão observando a situação. Quando a gente não observa as pessoas que estão ali fazendo esforço físico, o local, a gente perde momentos cruciais, como, por exemplo, as duas imagens que eu mostrei para vocês do esquerdo e do Serginho, o árbitro não estava olhando porque ele estava olhando onde estava a bola. As pessoas que estavam ao redor, que deveriam fazer o socorro, provavelmente não estavam olhando também, porque senão eles teriam visto que ele caiu desacordado. Ele não bateu em ninguém, não bateu a cabeça, não teve convulsão, né? A mesma coisa aconteceu com o esquerdo, ele se desequilibrou e caiu sozinho, ninguém bateu nele, ninguém fez nada. Então, isso é uma situação de desacordar, a pessoa desmaiou, perdeu a consciência. Então, só por isso a gente já sabe que a abordagem vai ser totalmente diferente. A segunda coisa é a gente identificar a cena, saber onde que a gente está. Então, a gente viu que aconteceu alguma coisa, onde é que eu estou? Eu posso ir lá ajudar? Às vezes a gente arrisca um pouco a vida, a gente que é socorrista, que nem eu, arrisca um pouco a vida da gente, mas a gente tem que fazer isso com certo, né, sabendo onde que pode pisar. Porque muitas vezes a gente vai perder a nossa vida para salvar outra não faz sentido no urgencismo, né? A gente nunca faz isso, a gente sempre pensa em ajudar a salvar o outro, desde que eu também esteja em segurança, né? Reduzir os riscos é mais quando a gente está num ambiente externo, né? Então a gente tem que cuidar se não está passando carro, se não tem, não está passando um jet ski dentro d'água, que está buscando alguém que está afogado, se está pegando fogo, se está com alguma situação mais crítica. E a quarta coisa, que daí já vale a pena para vocês colocar no caderninho de vocês aí, é conhecer a equipe de vocês e ter as funções bem definidas. Então, a partir de hoje, quem trabalha como nós nos estúdios, a Dr. Fit, é muito importante que vocês definam com a equipe como vai ser o atendimento de emergência para a situação que acontecer. Então, quem vai coordenar a equipe,
quem vai pedir o socorro, quem vai atender a pessoa que estiver passando mal, e se for uma necessidade, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, quem vai ser a pessoa que vai fazer a massagem cardíaca, quem vai ser a pessoa que vai chamar o SAMU. Então, isso tem que ser definido já previamente e tem que ser, vez e outra, treinado com a equipe de vocês, né? Então, pensem nisso. A gente, às vezes, acha que não precisa, mas isso é fundamental para que o socorro dê certo, para não ficar batendo cabeça, ninguém gritando na hora e a gente possa prestar esse socorro da forma mais adequada possível. Então, o princípio de tudo é reconhecer que aquela situação é uma situação de urgência. Se for uma questão, como a gente viu ali nos vídeos, de desacordar, de perda de consciência, a primeira coisa que a gente faz é acionar o serviço médico. Então, a gente pede, observei que o nosso cliente caiu no chão, caiu desacordado, caiu convulsionando, está passando mal. Quem é que vai ligar para o SAMU? Olha para o fulano e diz, fulano, liga para o SAMU, 192, certo? Situações mais graves como essa, de perda de consciência, a gente precisa de um serviço médico avançado, porque nós vamos precisar de outros equipamentos que a gente não tem em casa, que a gente não tem, às vezes, no campo esportivo, a gente não tem dentro do estúdio. Então, primeira coisa a gente chama. E se a gente chegar próximo do nosso cliente e observar que ele não está reagindo, que ele não tem batimento cardíaco, aí nós começamos as massagens cardíacas e é esse o nosso primeiro conteúdo aqui, tá certo? Então, primeira coisa, observar que aconteceu, que aquilo ali é uma situação crítica. Segundo, ligar para o SAMU. E aí eu vou lá atender o meu paciente, tá certo? Ah, Clarissa, mas eu estou sozinho no estúdio, estou trabalhando sozinho e meu paciente desmaiou, desacordou. Celular, ligação de urgência, tem que ter sempre automática 192, que é o SAMU aqui no Brasil. Já deixa ali ligação de urgência, deixa no Viva Voz e vai atender, fazer os primeiros atendimentos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E o celular ali está ligando para o SAMU enquanto vocês atendem, tá certo? Não perder tempo. Primeira atitude, chamar a pessoa. A gente tem que ver se essa pessoa responde ao chamado. E não é olhar para a pessoa e dizer assim, Henri, fala comigo. Não, é sacudir mesmo. Bota a mão no peito, chama, sacode, aperta a pessoa forte, dá um beliscão junto na mão rápido, né? E pergunta, ei, fala comigo, Henri, fala comigo. Sacode mesmo, mexe a pessoa para ver se a pessoa realmente está desacordada, tá certo? Se a pessoa não responde ao chamado, abre o sinal vermelho. Vai ser crítica a situação, tá certo? Não respondeu ao chamado. A minha segunda atitude como socorrista, ou como que a gente chama de socorrista leigo, que não é aquela pessoa formada para isso, mas que tem conhecimento. Verificar se esse paciente, se esse cliente tem pulso. A gente tem várias artérias nossas que passam bem superficiais na pele e a gente consegue identificar o batimento. A gente tem muito costume de fazer isso no pulso radial, né? Encostar aqui no antebraço e sentir o pulso radial. O melhor pulso numa situação de urgência é o pulso cariotídeo, esse do pescoço. Então façam isso em vocês agora. Peguem os dois dedos, o médio e o indicador, posicionem próximo da traqueia e sintam o batimento cardíaco de vocês. Então, geralmente é um local fácil da gente conseguir identificar que o paciente tem pulso. Ah, Clarissa, não consegui identificar se tem pulso ou não. Se não achou pulso, trata como se não tivesse. Entenderam? Coloquei o dedo lá no carotídeo. Não consegui identificar se tem ou não tem batimento. Trata como parada cardiorrespiratória. Trata como se não tivesse batimento. Qual é a primeira atitude a fazer? Massagem cardíaca. As únicas pessoas que podem demorar um pouquinho mais, procurar pulsos em outros lugares, são as pessoas que estão acostumadas com socorro avançado. Nós vamos considerar como vocês, leigos no assunto, botou os dois dedos no pulso carotídeo, não tem pulso, é mão no peito e massagem. Tá certo? Já tem alguém chamando o SAMU, nós vamos para fazer a atitude, então, da massagem cardíaca. Eu trouxe dois dados para vocês. Menos de 40% dos adultos que param em casa recebem RCP, reanimação cardiopulmonar. 12% tem indicação de DEA, e o DEA não é aplicado antes da chegada do
do serviço médico de urgência. Então, nos Estados Unidos, quem já teve a oportunidade de viajar para fora, vocês vão encontrar um DEA, que é o desfibrilador externo automático, em cada esquina, gente. Não existe um local esportivo ou um local teatro, shopping, que tem uma circulação maior de pessoas que não tem um desfibrilador externo automático próximo da gente. Por quê? Porque a gente pode parar em 4 ritmos de parada. Eu vou mostrar aqui para vocês. 2 deles precisa de choque. Só a massagem cardíaca não vai reverter a parada. Então, por isso que quando a gente identifica que não responde, não tem pulso, a gente começa a massagem até o SAMU chegar. A hora que o SAMU chegar, ele vai tomar as condutas, principalmente a conduta de ter o desfibrilador externo automático. Cada 1 minuto que a gente perde de reanimar essa pessoa que está sem batimento cardíaco, a gente... fecha a porta. Caio! Toda vez que a gente perde 1 minuto de reanimação cardiopulmonar, nós estamos perdendo 10% de chance desse coração voltar a funcionar. Isso quer dizer que se a gente ficar 10 minutos ao redor do nosso cliente, gritando desesperado e esperando que o SAMU resolva, ele não vai ter chance nenhuma de voltar à vida, certo? Ele não vai ter chance de reanimação. Por isso que a primeira conduta é botar a mão no peito e começar a fazer massagem cardíaca. Nas 2 imagens que eu mostrei para vocês, a do Serginho, vocês observam que no começo o massagista começa a fazer massagem no peito, massagem cardíaca, e daqui a pouco ele vê o médico sacudindo e ele para de fazer massagem cardíaca e começa a sacudir também. E o médico faz umas ventilações sem estar em conjunto com a massagem cardíaca. E depois do esquerdo, ele entra em parada cardiorrespiratória e a gente também não vê ninguém fazendo massagem cardíaca nele. A gente vê os jogadores ao redor, desesperados, gritando, chamando ajuda, mas nenhum se agacha próximo dele, chama ele ou começa, ou verifica se ele tem pulso ou não, para começar uma massagem cardíaca até o socorro entrar no campo, né? A morte cerebral, quer dizer, a falta de oxigenação no cérebro, ela começa a partir de 4 minutos. Então, 6 minutos mais ou menos após uma parada cardiorrespiratória, a gente vai ter talvez uma morte permanente. A gente não vai mais conseguir, pode até manter ele vivo, mas a gente vai ter uma perda cerebral muito grande. E aí a gente não sabe o que vai sobrar daí depois. Então, vejam a importância que tem tomar essa conduta, essa atitude, na hora que identificar a situação de parada cardiorrespiratória. Como é que a gente faz massagem cardíaca? Aí tá a imagem bem certinha para vocês verem, né? As 2 mãos, uma sobre a outra, no peito do paciente, na linha mamilar, ó, se você vê o mamilo é bem em cima da linha dos mamilos, tá? Bem no tórax, em cima do externo, uma mão sobre a outra, e a gente vai fazer pressão na região hipotenar da mão, na região da mão mais próximo do antebraço, essa região mais durinha, essa região que tem que ficar em cima do externo, do osso. Se vocês observarem aqui, bem importante, ó, cotovelo bem estendido, tá certo? Porque a pressão que a gente faz no tórax, nessa direção, no tórax, é o peso do ombro, do nosso tronco, descendo sobre a mão. Então, o cotovelo bem estendido, ele vai fazer com que a gente faça uma massagem mais efetiva, com mais pressão, tá certo? Ah, Clarissa, mas quantas massagens eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 100 compressões por minuto. Meu Deus, mas é muito. É muito, tá? Experimentem testar isso numa almofada durante 1 minuto para ver se vocês conseguem fazer 100 compressões. Eu trabalhei aqui 5 anos no SAMU e de vez em quando no dia seguinte a minha filha a Isadora perguntava para mim: "E aí, mãe, qual foi a situação mais crítica de ontem?" Aí às vezes eu contava para ela que eu tinha feito massagem cardíaca e ela já dizia: "Ei, não vai conseguir pentear o cabelo hoje, né?" Eu não conseguia pentear o cabelo no dia seguinte, depois de ter ficado 5, 10, 15 minutos massageando um paciente, porque é muito cansativo. Depende de condicionamento físico também. Por isso que o SAMU tem que chegar para nos ajudar. E a gente tem que treinar todo mundo que estiver no estúdio para mais de uma pessoa fazer massagem cardíaca. Então eu faço 100 massagens, eu vou cansar, eu troco. Entra outra pessoa no meu lugar e faz mais 100. E a gente conta 100 mesmo, né? Pode contar em voz alta. Ou a gente não precisa contar 100, mas faz o máximo que der de massagens durante 1 minuto e aí a gente troca com outro colega que vai continuar. Essa massagem, pessoal, tem que ter compressão do tórax. O tórax tem que abaixar e subir. Imagine que vocês estão pressionando o coração para ele jorrar o sangue e deixando ele encher de novo. Então, tem que comprimir e soltar. Comprimir e soltar. É um bombeamento mesmo do coração enquanto ele está parado.
Se eu estiver em duas pessoas e se eu decidir que eu vou fazer a ventilação, a gente pode contar. Então, eu faço 30 compressões, o meu colega vai lá e faz duas ventilações. Eu faço mais 30 compressões, a gente conta em voz alta, o meu colega vai lá e faz duas ventilações. Por que que eu estou falando se a gente decidir fazer ventilações? Porque pelo manual, pela conduta protocolar do mundo inteiro, hoje a preocupação é compressão e não ventilação, certo? Então a gente tem que se preocupar em comprimir, tá? Ah, mas é um amigo meu, é um filho meu, é primo meu, eu quero fazer ventilação também. Vamos fazer o boca a boca. Boca a boca se faz como? Comprime o nariz para o ar não sair pelo nariz. Coloca a tua boca ao redor da boca do paciente, ocupando todo o espaço da boca, para que o ar entre realmente pela via aérea do paciente, não saia, não escape por lugar nenhum. Por que que a gente diz que não precisa fazer ventilação? Porque a gente já sabe hoje que o mais efetivo é comprimir e não ventilar. E segundo, porque a ventilação a gente tem contato com os fluidos da outra pessoa. E aí, às vezes, se a gente não conhece outra pessoa, a gente pode estar se contaminando com alguma doença, com alguma coisa, né? Então, não se preocupem em ventilar, se preocupem em comprimir, tá certo? Compressões. É, se essa parada cardiorrespiratória ocorrer com criança, aí nós estamos falando, se eu estiver sozinho, eu posso fazer 30 compressões e duas ventilações, e se eu tiver com mais uma pessoa, eu posso fazer 15 compressões e duas ventilações, quando for criança. Não decorem isso, tá? Não precisa decorar isso. Você precisa saber que é uma situação crítica, que eu tenho que chamar a urgência para me ajudar e que eu preciso começar a comprimir o peito o mais rápido possível. Tudo bem? Até aqui? Algumas câmeras abertas, eu estou vendo o pessoal assim, eu acho que é um conteúdo importante, né, gente? Tá? Anotem as dúvidas aí. Se vocês, porventura, quiserem ter algum dispositivo de ventilação, tem uns que são bem baratos. Ficou sem áudio, doutora. Ah, obrigado. Pronto. Obrigado. Se vocês quiserem ter algum dispositivo, existem essas máscaras que elas podem ser esterilizadas e ser usadas novamente, tá certo? Que a gente não tem contato ó, com a boca do paciente. Mas existe esse dispositivo aqui que eu tinha, inclusive, quando eu era aeromoça, a gente usava esse dispositivo no nosso cinto mesmo, na nossa roupa. É uma máscarazinha, ó, plástica que a gente carrega descartável e que a gente tem um bocal aqui, como se fosse um balão, para a gente poder fazer massagem cardíaca no paciente não ter contato com os fluidos, tá? Isso aqui não é caro, a gente poderia até ter disponível no estúdio, se vocês quisessem, tá? Ah, Clarissa, tô com medo, tenho medo de usar, não sei se vai dar certo. Não se preocupem em ventilar, vou falar mais uma vez. Se preocupem em comprimir o peito, tá certo? Essa é a nossa função como socorrista leigo. Ah, posso ter. Aumentar o áudio, né? Tá muito baixinho. Eita, acho que eu não consigo aumentar mais, não. Deixa eu ver. Acho que é o máximo que eu consigo aumentar. Bom, eu posso ter um desfibrilador externo automático lá no meu estúdio? Posso. Um desfibrilador externo automático, como vocês estão vendo aí nessa imagem, esse aqui é o mais barato de todos, tá? Custa em torno de R$ 6.000. As pazinhas deles são descartáveis. Isso quer dizer que toda vez que a gente usar, nós vamos ter que comprar de novo. Elas não são muito baratinhas, mas daria para ter, tá? Ela tem um dispositivo de bateria que a gente teria que trocar a cada 2 anos. Então, é um equipamento que daria para a gente ter no estúdio. Vou dizer para vocês, eu tenho, porque eu sou obrigado a ter, porque eu sou médico, eu sou obrigado a ter esse dispositivo no ambiente onde eu faço medicação e onde eu tenho esforço físico, porque eu sou um médico. No estúdio Dr. Fit não é obrigatório a ter, até porque a circulação de pessoas é muito pequena, certo? Ah, mas eu quero muito ter, não tem problema, gente. Se vocês quiserem ter, eu dou treinamento para vocês disso aqui, tá? Mas não é obrigatório. Esse equipamento, ele é fantástico, tá? Ele é muito fácil de utilizar. Não sei se vocês já tiveram treinamento alguma vez com ele, mas a gente liga ele aqui no botão amarelo, no botão verde, e ele fala conosco sozinho. Ele fala. Ele diz, ó, ajuste as pás no peito do paciente. E aí tu pega as pás, que estão ali o desenho certinho, qual lugar do peito que tem que ficar, cola as pás no peito do paciente.
Aí ele vai dizer, afaste-se, checando o ritmo. Ele pede para você se afastar para ele poder checar o ritmo cardíaco. Depois que ele checa o ritmo cardíaco, ele vai dizer, ritmo chocável. Então, quer dizer que esse paciente precisa de um choque para restartar o batimento cardíaco que está errado. Ele vai pedir, ele vai dizer para vocês, carregando. E aí vai começar a piscar esse vermelhinho ali no meio, dizendo que está carregando a energia para o choque. Aí ele vai dizer, afaste-se. E aí você que tem que aplicar o choque, tá certo? A gente olha ao redor do paciente, do cliente, vê se não tem ninguém encostado e a gente aplica o choque. Se por acaso ele checar o ritmo do paciente e identificar que esse ritmo é não chocável, a gente não precisa fazer o choque, ele vai dizer, mantenha as compressões. E aí ele vai contar sozinho mais 1 minuto. E daqui a 1 minuto ele vai dizer para você, afaste-se, checando o ritmo. Então é um equipamento excelente para manter a nossa conduta numa parada cardiorrespiratória. Fácil de usar, fácil de ligar, fácil de manusear. Tá certo? O que que são ritmos de parada? Aqui embaixo eu coloquei para vocês um eletrocardiograma normal. Parece grego, né, gente? A gente olha assim, parece um monte de risco que não tem sentido nenhum. Eu quero mostrar para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso aqui, tá? Não é para vocês começarem a interpretar, mas é para vocês terem uma noção de como é que funciona. Essa onda pequenininha aqui, a gente chama de onda P. Essa onda aqui é quando o átrio, a parte de cima do coração, ele contrai, certo? Aí ele faz uma onda de contração. Essa onda grandona aqui, ó, é a onda, é o QRS, que a gente chama o complexo QRS. Aqui, ó, todo esse caminho dessa onda é o batimento do ventrículo, da parte de baixo do coração. Então, lembra do coração, a parte de cima é menor, os átrios, a parte de baixo é maior, os ventrículos. Então, a força da onda de cima é menor, a força da onda de baixo é enorme. Então, por isso que forma esse complexo tão grande QRS, tá certo? O que acontece é que um batimento do ventrículo tem que ser igual ao outro batimento do ventrículo. Então, quando a gente olha aqui, ó, eles estão todos iguais, não são? São todos iguais. Se a gente contar os quadradinhos entre um e outro, a gente vai observar que ele tem a mesma distância entre um e outro batimento. Isso aqui a gente chama de ritmo sinusal, ritmo regular. Tum, tá. Átrio, ventrículo. Tum, tá. Tum, tá. É essa imagem que a gente vai conseguir ver. Quando a gente tem um paciente que nem o Serginho, que nem o Esquerdo, que provavelmente já tinham doenças cardíacas, a gente tem um QRS muito grande. A gente tem um QRS que faz uma onda muito grande, tá certo? O eletro dele ficaria assim, com ondas QRS muito grandes. Isso aqui a gente chama de hipertrofia cardíaca. Todo atleta que treina durante muitos anos vai ter uma certa hipertrofia cardíaca, mas não hipertrofias nesse tamanho que a gente encontra em pacientes que têm doenças cardíacas prévias. Por isso que lá na nossa anamnese, no sistema do Dr. Fit, a gente pergunta se a pessoa já fez algum eletro antes e se o diagnóstico foi normal. Porque o eletro já nos ajuda a identificar as coisas, situações mais grosseiras, tá certo? Então, se o paciente tiver uma situação dessas, a gente já conseguiria identificar num primeiro eletro que ele tenha feito. Vamos olhar aqui um pouquinho, então, sobre ritmos de parada. Estão conseguindo enxergar ali? Perceberam esses ritmos que passaram para vocês aí? Ele está igual esse aqui que nós vimos, do ritmo normal, sinusal. Olha só a imagem. Isso aqui é um ritmo totalmente desorganizado de batimento do ventrículo, que era para ser essa onda bem bonitinha aqui. Olha lá, não tem. Então tá tudo junto e desorganizado. Isso aqui é uma fibrilação ventricular. É o que aconteceu com o Esquerdo e aconteceu com o Damar lá do futebol americano. Então ele fez uma fibrilação ventricular. Esse ritmo aqui, ele é chocável. Esse ritmo aqui, que é uma
um ataque ventricular. Vocês veem que também tem um batimento muito exacerbado, muito rápido. A gente não consegue ver nem o átrio, a gente só vê o ventrículo batendo aqui, ó. Esses dois tipos de batimentos são batimentos que precisam do desfibrilador. Se a gente não tiver um desfibrilador, a gente vai ficar fazendo massagem, mas o paciente não vai voltar. Ele vai precisar de um desfibrilador. Vai ser muito difícil ele voltar sem o desfibrilador. Agora, vou mostrar para vocês outros ritmos. Outro ritmo aqui. Ó, esse ritmo parece normal para vocês? Não parece? Não está bem parecido? Existe uma situação que a gente chama de TAC, de fibrilação atrial. Ó, tu tem o batimento, parece normal na onda elétrica, mas ele não tem pulso. Nesse caso aqui, só funciona massagem cardíaca, tá? Tem atividade, mas não tem pulso. E a outra situação que vai aparecer para vocês aqui, que você deve ter ouvido falar já, é a assistolia, é a linha reta. A gente vê isso muito nos filmes, né? Quando a pessoa morre, aparece no visor uma linha reta. A linha reta é sinal de assistolia, o coração não está funcionando mais, o coração está parado. Nessa situação e na outra situação anterior, onde a gente tem onda elétrica, mas não tem pulso, é a massagem cardíaca que salva. Naquelas duas primeiras que a gente vê o ritmo desorganizado, a gente precisa de desfibrilador. Tá? Isso aqui é uma coisa bem pontual, mas é interessante para o conhecimento geral de vocês. Tá? Agora eu quero mostrar um vídeo para ver se vocês acham que tem alguma coisa estranha nesse vídeo. O que aconteceu nesse vídeo, gente? Vamos lá, quem é que mata a charada? O cara não estava em parada. Exatamente. Nós Tava estamos tentando diante de um tirar. paciente que está responsivo, gente. Ele não está em parada cardiorrespiratória. Então, não vamos fazer bobagem aí. É muito óbvio. Primeiro, a gente checa a consciência. Chama, não respondeu. Checa o pulso. Não tem pulso, eu vou massagear. Agora, o paciente acordado, que nem esse aí, massagear não faz sentido nenhum, tá? Eu botei esse vídeo só para a gente lembrar aí. Situação esportiva, né? Vocês estão vendo? Nós estamos numa quadra esportiva. Aqui provavelmente deve ser um técnico de enfermagem ou um enfermeiro auxiliando. Nós estamos diante de uma situação totalmente adversa, totalmente errada, né? Vou fazer uma pausa aqui, um minutinho aqui com vocês. Dúvidas sobre a parada cardiorrespiratória? Alguém tem Doutor, medo de agir? Vai lá, pode falar. nesse caso aí, ele não estava em parada, também consegui identificar. O que pode ocasionar é que com essa massagem eles podem levar a situação de ocasionar a parada, no caso, né? Jânio, isso se pensava muito, sabe? Ah, mas se a gente fizer massagem no cara que não está precisando, ele vai ter alguma disritmia. Não se consegue comprovar, tá, Jânio, se vai ter disritmia ou não. Mas pode levar a fratura de costelas, pode levar a outras situações que são coisas que acontecem às vezes quando a gente está massageando, tá? Mas não tem uma comprovação de que vai entrar no ritmo, num ritmo chocável, num ritmo de parada. Tá ok. Pode perguntar? Pode, Elisa, vai lá. Tudo bem que Kissa, na questão de fazer a massagem, e desculpa os cachorros latindo aqui, tá, gente? Bem agora eles começaram a latir. Na ocasião de fazer a massagem e a ventilação, são 30 massagens para ventilação, né? Existe algum tipo de pausa na massagem para acontecer a ventilação? Ou se você está em duas pessoas, elas são concomitantes? Porque em uma pessoa vai ter que ter pausa.
Ou em uma pessoa daí nem se cogita fazer ventilação, só faz a massagem e deu. Excelente pergunta, Elisa, excelente pergunta. Quando a gente vai fazer ventilação, a gente para a massagem cardíaca, tá certo? Tá. Porque quando tu vai ventilar, tu precisa expandir o pulmão com a ventilação. E se tu estiver comprimindo, tu não vai conseguir permitir que o pulmão se expanda. Então, na hora que vai fazer as ventilações, a gente para de massagear. Tá, beleza. Obrigada. Perfeito. Sem medo Outra de fazer massagem. Pode falar, Jane. No caso, não fazendo a ventilação, vai fazer só a massagem. Essa 100 aí é constante, é sequente direto, né? Sem pausa, né? Constante, direto, sem pausa, até o SAMU chegar. Certo. E se você parar de massagear, ele vai morrer. Entendeu? Porque tem mais Aí- ou menos um ano, eu fiz um curso mais ou menos um ano atrás, Uhum. e durante esse curso o instrutor alegou que a gente tem que dar uma pausa, como se fosse a ventilação, para depois continuar a sequência. Por isso que gerou essa dúvida aí. Tá. Não, Jana, a gente não para, tá certo? A gente vai parar na hora que for trocar de massageador, né? Sair um, entra outro, ou quando o serviço móvel de urgência chegar. Certo. Por quanto tempo tu conseguir massagear? Experiência própria, tá? Eu já massageei um paciente por 7 minutos. Eu não mexi o braço no dia seguinte. Não mexia mesmo. E eu acho que eu só consegui massagear pela adrenalina, porque eu não queria que ele morresse, que era um guri de 20 anos, afogado. É punk demais massagear, tá, gente? A gente parece que é uma coisa simples, mas é muito cansativo. Imagina, só um minuto aí né, massageando deve ser muito tenso. Imagina 7. Imagina que tu tem um tórax que tu tem que comprimir, né? O tórax é uma caixa de osso, não é fácil deslocar, né? Essa massa toda. Se o paciente for muito grande, mais difícil ainda, tá? Às vezes eu tive situações de ter que massagear paciente obeso, de ter que massagear em pé em cima do paciente para botar o peso do corpo todo por cima do paciente, porque só o braço, o ombro, o peso das costas não era suficiente, né? E deixa eu só fazer mais um parênteses aqui. Não adianta transportar esse paciente, essa pessoa em parada cardiorrespiratória para urgência hospitalar, certo? Não adianta botar no carro e transportar. Porque quando a gente coloca essa pessoa dentro do carro, a gente não consegue massagear dentro do carro. E nós vamos levar 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos para chegar na urgência no hospital. Então, não transportem paciente em parada cardiorrespiratória. Paciente em parada cardiorrespiratória fica no chão sendo massageado até o socorro vir até você. Ô, doutor, como é que eu meço mais ou menos a força da massagem? É difícil eu poder te dizer, viu? É difícil eu poder te dizer. Você vai ter que conduzir de acordo com o posicionamento que você tiver no paciente, você vai perceber que o tórax desce e sobe. O tórax tem que descer em torno de 5 centímetros, né, num adulto. Então, imagina que realmente tu tem que perceber que tu está descendo e subindo esse tórax, né? Tu, por exemplo, que é um cara forte, mais pesado de tronco, tu vai ter que fazer muito menos força do que eu, por exemplo, para massagear a mesma pessoa. Então, tu vai ter que conduzir a tua força nessa compressão de mais ou menos 5 centímetros de profundidade. Entendi, obrigado. E vai depender muito do paciente, né? Por exemplo, massagear você, que eu conheço, né? Que é mais forte, tem caixa torácica grande, é muito mais difícil, tá? Porque a musculatura toda te deixa com mais resistência à compressão. Entendi. Tranquilo, meus queridos? Sem medo, tá? Percebeu que a pessoa perdeu consciência, desmaiou, caiu, checa a consciência, não tem consciência, checa pulso. Não tem pulso, chamou o SAMU, mão no peito e espera o SAMU chegar. Ah, Clarissa, mas Clarissa, eu... Oi, pode perguntar. uma outra, mas não chega nem a ser uma dúvida, mas assim, você massageando, de repente, às vezes você pode imprimir muita força, como você falou, pode correr o risco de quebrar uma costela. Uhum. Isso aí, relativamente normal, é uma coisa colateral. Relativamente normal. Relativamente normal, tá certo? Pacientes mais magrinhos, idoso,
dificilmente se escapa sem fraturar uma costela, sabe? Dificilmente. Então, assim, a gente sabe que é comum. A gente tem que fazer isso que eu estava falando agora com o Rodrigo. Percebeu que é um tórax mais frágil, o oposto, né? Que é mais frágil, que é um paciente bem magrinho, mais emagrecido, não precisa comprimir com tanta força. Mas quebrar a costela na massagem é bem comum. Tá certo, obrigada. Eu ia fazer só uma observação aqui para vocês. E se eu percebo que a pessoa desfaleceu, né? Caiu inconsciente, eu chamei, ela não respondeu, mas ela tem pulso. O que que eu faço? Tem pulso, estou sentindo que tem batimento cardíaco. Confere se ele está respirando. Confere se ele está respirando. Como é que tu pode conferir se ele está respirando, Jane? É a velha técnica do escutar, né? Posso Olha no para o ouvidinho. tórax. Olha para o tórax, vê se o tórax está expandindo, né? Se está expandindo. Chega pertinho para ouvir se está respirando ou não. A gente falava antigamente no ver, ouvir e sentir, né? Então a gente olha o tórax, ouve a respiração e tenta sentir se está saindo o arzinho do nariz ali ou não. Se não tiver saindo arzinho nenhum do nariz, o tórax não está mexendo. O que pode estar acontecendo? Não entendi. O tórax não está mexendo, a gente não tem ventilação, mas a gente tem pulso. Ele precisa só de oxigenação. Aí, no caso, tem que fazer a parte respiratória, né? Pronto, nós estamos diante, então, de uma parada respiratória, e se a gente não conduzir de forma adequada, vai se transformar numa parada cardiorrespiratória. A parada respiratória mais comum é a parada por objetos na boca, certo? Então, alguma obstrução da via aérea. É a parada mais comum respiratória, que depois se transforma em cardiorrespiratório. O coração vai acabar parando também. Mas, então, se a gente observa isso, a gente pode estar abrindo a boca do paciente e observar se tem algum objeto. O pessoal aí que trabalha com mais idoso, aí agora lembrei de ti, Elisa, às vezes a própria dentadura, alguma prótese que tem na boca pode cair, né, na via aérea e bloquear a passagem do ar. E aí a gente vai ter que fazer uma manobra para desbloquear a passagem do ar primeiro, para depois a gente identificar se a ventilação volta, tá certo? Geralmente desbloqueou a via aérea, a gente tem o retorno da ventilação espontaneamente e o retorno da consciência em segundos depois, tá? Então, bloqueio de via aérea pode acontecer também. No nosso estudo, assim, não me lembro de alguma outra situação, mas se você estiver numa situação de rua, num restaurante, né, algum alimento, criança com bala, chiclete, brinquedo, né, então isso aí é uma coisa que também pode acontecer e ela evolui da respiratória para cardiorrespiratória, tá? Eu não coloquei aqui como desobstruir via aérea, mas eu posso mostrar aqui depois no final para vocês, é a manobra de Heimlich, tá certo? A gente comprime o esôfago e o estômago do paciente com ele em pé. Depois eu mostro uma imagem para vocês aqui no final. Mas eu achei importante a gente lembrar disso aí. Tá certo? Vou passar para frente. Se ficar mais dúvidas, a gente fala ali depois. Bom, se nós tivermos, então, diante de uma situação de trauma, o que é trauma? Trauma é uma queda violenta, caiu de bicicleta, caiu de um andaime, um acidente de moto, um paciente afogado, que a gente não sabe por que ele se afogou. Trauma é algo que acontece externo ao paciente, tá certo? Por exemplo, uma batida de cabeça, bateu a cabeça com outra pessoa, bateu a cabeça em algum lugar, no nosso estúdio, escorregou, bateu a cabeça no chão e ficou desacordado. Isso é trauma, tá certo? Não é o que a gente viu nos vídeos, aquele paciente que caiu, nos 2 vídeos primeiros, aqueles pacientes caíram sozinhos. O terceiro não, o da Mar lá do futebol americano foi trauma, ele recebeu uma pancada no tórax, tá certo? Quando for trauma, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ver se ele responde ao chamado. Se o paciente responde ao chamado, está com consciência, ele está com respiração e circulação ok. E aí nós vamos conversar, ele vai responder o nome dele, onde é que ele está, e aí a gente começa a testar se o neurológico dele está bom também, se ele está com consciência e ele está com a parte neurológica preservada, tá certo? Então, respondeu ao chamado é outro caminho bem menos preocupante.
Agora, caiu, desacordou, não responde ao chamado. A gente faz o A, B, C, D, E, tá certo? Trauma, a gente olha a via aérea primeiro, a gente verifica se está respirando, e aí a gente vai para a circulação, tá certo? Eu coloquei aqui só para destacar isso para vocês, porque geralmente a gente não trabalha em área de trauma, né? Mas a sequência do trauma ela é um pouquinho diferente da sequência da parada cardiorrespiratória, daquele paciente que caiu por síncope, caiu por perda de consciência, sem nada acontecer externo a ele, tá? Inclusive no trauma, antes a gente falava só em A, B, C, D, E. Hoje o trauma a gente fala em X, A, B, C, D, E. Por quê? Porque se ele tiver com uma hemorragia muito grande, algum vaso sanguíneo sangrando em grande volume, não adianta eu olhar a via aérea, olhar a respiração, olhar a circulação, se eu não parar o sangramento, ele vai morrer igual em 5 minutos. Né? Então, no trauma maior, a gente primeiro vê se tem alguma hemorragia muito grande, para depois entrar no A, B, C, D, E. Tá certo? Eu não vou entrar nisso aqui com vocês, porque isso aqui é um conteúdo só a mais, não faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente está diante de um paciente de trauma, a gente avalia ele numa escala de coma de Glasgow, que a gente chama, tá? Eu trouxe ela aqui para vocês só para vocês saberem que ela existe. O mais importante que eu vou falar com vocês é sobre resposta pupilar. Isso aqui a gente vai usar, tá? Mas a escala de coma de Glasgow, ela leva em consideração se ele está abrindo o olho espontaneamente, se ele tem alguma resposta verbal e se ele tem alguma resposta motora. Então, a gente, por exemplo, quando trabalha no SAMU e chega diante do acidente de moto, a gente faz a escala de coma de Glasgow, automaticamente a gente executa ela. A gente olha para o paciente, vê se o olho está aberto, chama ele, vê se ele abre o olho, dá um beliscão, vê se ele abre o olho. Não, ele não abriu o olho. Eu já vou voltar para ele lá 1 ponto na escala de Glasgow. Aí eu vou lá, falo com ele, não está abrindo o olho, mas ele fala de forma orientada. E assim eu vou conduzindo para saber quantos pontos ele tem na escala de Glasgow e se tem indicação, por exemplo, de fazer uma intubação ou não. Tá? Isso aqui é uma parte mais médica, né? O que eu trouxe aqui para vocês, para falar com vocês sobre resposta pupilar? Trouxe aqui 2 olhos bem grandes para vocês olharem. Quem é a pupila? É essa parte pretinha de dentro do olho, certo? Que é por onde passa a luz que vai formar a imagem lá no cérebro, né? Nos nossos nervos oftálmicos. A parte colorida é a íris, tá? Quando o olho é claro, como nessa foto que eu botei para vocês, é bem fácil de ver. A gente consegue chegar bem direitinho o pretinho do centro. Quando o olho é mais escuro, às vezes fica difícil a gente conseguir ver em que situação que a pupila está. Por isso que é interessante a gente ter uma luzinha. Vocês devem ter visto já vários urgencistas, né, que trabalham na urgência, tem uma lanterninha pequenininha. Hoje a gente usa muito a lanterna do celular, né? Porque a lanterna do celular vai nos ajudar a ver se as pupilas e ver se elas têm reação, tá? Vocês podem testar isso na frente do espelho. Vocês olham na frente do espelho, fecha o olho, conta até 10, abre o olho e olha de novo. Quando vocês olharem, vocês vão ver a ação da pupila se dilatando um pouquinho ou se contraindo um pouquinho. Se vocês estiverem numa situação que a luz está maior, como quando a gente abre o olho, a pupila contrai quando a gente abre o olho, tá certo? E quando a gente vai para o lugar escuro, a pupila se dilata para ver se entra mais luz, para poder formar a imagem. Então, quanto mais luz, menor. Quanto menos luz, maior. Essa é a lógica do funcionamento. E elas têm o que a gente chama de reflexo consensual. Se essa aqui, eu botar uma luz nesse lado do olho e ela comprimir, essa aqui tem que comprimir também, mesmo sem luz. É o reflexo consensual, quer dizer que o nosso nervo, né, está preservado, nossa função neurológica está preservada. Então, a gente pode testar isso com todo mundo em casa, viu? Funciona com os cachorros também, viu, Elisa? Funciona com nossos animais de estimação também. Testem, coloquem a luz no olho e vê se essa pupila contrai. Contraiu, está funcionando bem. Coloca de novo, vê ela contraindo e olha para o lado oposto, para ver se o lado oposto também contraiu com a luz. Está funcionando, então ela tem reflexo à luz e tem reflexo que a gente chama de consensual também. Agora, quando eu encontro, vamos supor que um cliente nosso passe mal, ele passou mal e sentou no chão, ele está ainda consciente, e a gente olha para os olhos dele e vê as pupilas diferentes. Isso aqui é um sinal de AVC. Um sinal clássico
e muito importante de que essa pessoa provavelmente está passando por episódio de acidente vascular cerebral. A gente tem que começar a ter o cuidado de observar a pupila das pessoas, tá certo? É muito importante. E isso aqui é um diagnóstico de AVC muito importante, porque a gente já vai ter que saber como conduzir se isso aqui acontecer na nossa frente. Mas ele não dá só diagnóstico, né? Nos ajuda no diagnóstico do AVC. Nos ajuda em muitas coisas, certo? O normal, então, pessoal, é a gente ter as pupilas normais e simétricas, iguaizinhas, certo? A gente pode ter uma situação que a gente olha para o paciente, para o cliente, ele está com as duas pupilas bem dilatadas. Ó, quase a gente não consegue enxergar a íris aqui. A parte do preto está enorme no meio do olho, quase o tamanho da íris toda. A gente chama isso que a pupila está dilatada, em midríase. Esse paciente pode estar sem oxigênio, pode estar com uma queda muito grande de oxigênio por uma doença pulmonar, por um AVC também inicial, por uma obstrução de via aérea, né? Então, isso nos mostra as pupilas bem dilatadas. Quando ele está inconsciente, a gente abre o olho para olhar a pupila, a gente vai ver também as pupilas provavelmente dilatadas. Quando ele levou algum choque, quando ele está em parada cardiorrespiratória, quando ele teve um trauma craniano, a gente pode encontrar, então, as pupilas totalmente dilatadas. Se a gente encontra os olhos em midríase, a miose, a pupila bem pequenininha, a gente está provavelmente diante de alguma lesão do sistema nervoso central, ou esse paciente usou alguma medicação, uma quantidade muito grande, por exemplo, de medicação para dormir, ou de antidepressivo, tá? Isso pode acontecer, a miose. Ou mesmo que o paciente tenha, sei lá, tentado suicídio, tomado veneno de rato, tomado alguma outra substância tóxica, geralmente o olho vai ficar assim, com a pupila bem contraidinha, em miose. Isso aqui eu já mostrei para vocês, é uma situação em que uma está em miose, a outra está em midríase. Aqui a gente chama, um nome bonito para isso é anisocoria, e provavelmente a gente está diante de um AVC, do acidente vascular cerebral, né, encefálico, ou de um trauma crânioencefálico. Falei rápido, mas deu para entender? Tranquilo? Sim, sim, compreendido. Como é que a gente observa isso? A princípio, se o paciente está consciente, é olhar direto para o olho dele e ver se tem essa alteração das pupilas. Se o paciente estiver inconsciente, de olho fechado, mas está com pulso, está respirando, a gente pode abrir as pupilas, abrir os olhos e olhar as pupilas na hora que a gente abre os olhos, tá certo? É uma forma de a gente tentar identificar o que está acontecendo. Se é falta de oxigênio, se pode ser uma lesão do sistema nervoso central, se pode ser um AVC. Tá? Então, saber avaliar pupilas é muito importante mesmo. Já que a gente falou em pupilas, eu trouxe para vocês aqui, até para vocês também ajudarem a divulgar, né? Mês que vem a gente tem o Dia Mundial do AVC, e a gente poderia estar diagnosticando AVC com uma facilidade muito grande, tá certo? A gente tem uma sigla, que é a nossa sigla do SAMU, que a gente divide ela, então, em sorriso, abraço e mensagem. O que quer dizer isso? Se alguém começa a ficar meio estranho na tua frente, não se movimenta direito, ou está enrolando a língua para falar, ou não está falando coisa com coisa direito, tu vai fazer com que essa pessoa fale alguma coisa. Geralmente a gente pergunta alguma coisa. Pergunta alguma coisa bem boba, bem fácil. Como é que é o teu nome? Onde é que tu mora? Onde é que tu tá? Né? E a pessoa vai falar alguma coisa, vai te responder. Se ela responder direitinho, com uma fala normal, a gente não está diante do AVC. Se ela fala com uma fala meio arrastada, enrolada, pode ser que a gente esteja diante de um AVC. E se ela te responde uma coisa nada a ver com o que tu perguntou, também pode ser que a gente esteja diante de um AVC. A gente pede para a pessoa te abraçar. E dá aqui um abraço. Quando a pessoa está tendo um AVC, geralmente a gente tem um comprometimento unilateral no cérebro. Né? E aí esse comprometimento unilateral faz com que um dos lados do nosso corpo não se movimente de forma adequada. A gente não precisa estar perdendo totalmente o movimento, tá? A gente pode simplesmente perder a força. Então, o movimento acontece, mas de forma mais lenta, ou não acontece completo como deveria. E aí, quando a pessoa vai te abraçar, tu vê que um braço funciona, o outro não está funcionando direito. Né? E a gente pede para a pessoa sorrir.
Por que a gente pede para a pessoa sorrir? Porque quando a gente tem um AVC comprometendo uma parte do nosso cérebro, comprometendo a parte motora, também compromete a parte motora da face. E aí só um lado da face vai sorrir, o outro lado vai ficar parado. Então a gente usa a sigla SAMU para lembrar sorriso, abraço e mensagem. E aí é urgente, tá? Se tem alguma dessas 3 alterações, estamos diante de uma situação grave. Temos que chamar o SAMU ou conduzir esse paciente para um atendimento médico de urgência. Alguém já teve alguma situação diante de um paciente com AVC? Ninguém teve? Ainda. É provável que vocês tenham um dia. Lembrem-se do SAMU. Eu tive o meu primeiro paciente de AVC foi o Ezequiel, o pai da Isadora do Vicente, para quem me conhece mais. O Ezequiel teve um AVC aos 32 anos, em casa, ao chegar do trabalho. E aí todo mundo achava, como assim? Ele é atleta, foi atleta a vida toda, como é que ele teve um AVC? O Ezequiel tinha uma comunicação interatrial, que é um forame que tem que fechar quando a gente nasce, até os 6 anos de idade, que a gente chama por aí de sopro infantil, e o dele não fechou. Ou seja, ele foi atleta de alto rendimento até os 20 e poucos anos, sem ninguém nunca ter escutado o coração dele, para ouvir o sopro que ele tinha e identificar isso antes de passar pelo que ele passou. Ainda bem que naquela época eu já sabia como conduzir, né? Também tinha como levar ele para o hospital rapidamente, e ele também ficou sem sequelas. Mas aconteceu dentro da minha casa, foi o meu primeiro paciente, depois eu tive outros. Mas para vocês saberem que pode acontecer com qualquer um, tá? Inclusive, numa situação de esforço intenso, a gente pode ter a formação de algum trombo paradoxal, que foi o que aconteceu com o Ezequiel. Então, por isso que eu vou falar mais uma vez aqui, a anamnese é muito importante. Saber se já fez exame cardíaco, saber se já tem dor no peito, alguma vez faz exercício. Suspeitem disso e busquem ajuda para decidir se vai treinar esse paciente ou não. Eu estou à disposição de vocês lá nos SUTs para a gente tomar essa decisão juntos, tá certo? Identificar um AVC não é difícil, tá? Não é difícil. E se ficou em dúvida, acha que conduz para o hospital, conduz para emergência. Se não conseguir conduzir para emergência, chama o SAMU. Observa, fica observando e chama o SAMU, tá certo? Infelizmente, em casa, não tem nada que a gente possa fazer por esse paciente, a não ser levar o mais rápido possível ele para um pronto-socorro, tá? O que a gente vai poder fazer por ele é, se por acaso ele evoluir para uma parada cardiorrespiratória, a gente já sabe o que fazer, tá? Mas geralmente, até ele evoluir para parada cardiorrespiratória, tem um bom tempo, tá? Então a gente consegue tomar uma atitude antes disso acontecer. Um paciente nosso teve um AVC dentro do estúdio, em Paulínia. É um paciente que tinha já um problema genético, ele não sabia que tinha, ele tinha um problema numa artéria no cérebro, essa artéria rompeu e ele teve um AVC hemorrágico treinando. Ele começou perdendo sentidos, perdendo movimento, e ele caiu em parada cardiorrespiratória, e ele foi reanimado até o SAMU chegar. O SAMU chegou, levou ele para o hospital e infelizmente não teve mais como reverter, né? Mas dentro do estúdio foi identificado, foi chamado a urgência, foi feita a massagem cardíaca nele de forma adequada e infelizmente não tinha como mais reverter, porque era uma situação que ele já tinha antes. Como é que se sabe disso? A gente vai dizer para vocês, é um achado, sabe? Porque ninguém sai por aí fazendo ressonância magnética do cérebro para saber se tem algum tipo de alteração arterial ou não, né? A gente acaba fazendo quando tem alguma dor, algum sintoma. E a doença que ele tinha não dá sintoma nenhum. Não dá dor de cabeça, não dá enxaqueca, não dá náusea, não dá visão turva, não dá nenhuma alteração, sabe? Então, por isso que ele não sabia. E foi uma perda bem importante, um trauma bem grande para nós no estúdio, porque na educação física a gente é treinado para ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. A gente não é treinado para ver pessoas morrendo na nossa frente, né? Então, acho que por isso também que a gente precisa treinar mais isso aqui para não deixar isso acontecer, né? Na nossa cara. Larissa, Oi, Doutora, qual deixa que é eu a fazer uma diferença dúvida. entre peraí que tem duas AVC e falando. AVC? Desculpa, pode repetir? Qual é a diferença entre aneurisma e AVC? Pronto, esse paciente tinha um aneurisma.
aneurisma, tá certo? Um aneurisma é uma má formação da parede da artéria. A artéria, ela tem como se fosse uma parede bem fininha e ela é uma parede frágil. Aumentou a pressão, ela pode romper. Esse é um aneurisma, tá? Ele não causa dor. Tem aneurismas que são pequenos, que nem se faz nada, só se acompanha, né? E é uma doença de caráter genético, assim, tu já nasce com isso, né? O AVC não, o AVC ele pode acontecer por um rompimento de uma artéria que já está lesionada por um processo inflamatório, é, por uma placa de ateroma, pode romper e fazer um AVC hemorrágico. Um paciente idoso que já tem um comprometimento arterial, assim, né, pelo próprio envelhecimento, por um paciente que não faz exercício físico, não tem uma boa capacidade cardiovascular, ele pode sofrer um AVC hemorrágico, é bem comum em idoso. E existe o AVC que é trombótico, forma um trombo, entope uma artéria, e aí essa artéria ela rega, né, uma parte do cérebro, essa parte do cérebro fica sem oxigenação por um tempo, porque ela foi obstruída por um trombo, né? Então, formar trombo acontece em quem tem arritmia, então pacientes com arritmia que não tomam medicação têm uma chance bem maior de formar trombos. Existem pessoas que têm doenças protrombóticas, né, que tem mais chance de formação de trombo. Durante grandes cirurgias, o paciente que já fez uma grande cirurgia, no mês consequente da cirurgia, tem uma chance maior de formar trombo pela manipulação, né, das grandes cirurgias. E, e aquele paciente que tem alguma doença sanguínea também, assim, do tipo hemocromatose, essas doenças que fazem aumentar muito o hematócrito, concentração de células vermelhas, pode formar um trombo, né? E aí a gente faz um AVC de trombótico, né? Por trombo. O AVC por trombo, ele é bem diferente do hemorrágico, sabe? O hemorrágico, geralmente, o paciente perde sentidos rápido, evolui rapidamente e a gente tem muito menos chance de salvar esse paciente. O AVC por trombo é como acontece o infarto, também é um trombo, né? Também é uma placa que deslocou. O AVC por trombo, a gente tem uma chance muito maior de salvar esse paciente se a gente conseguir entender que isso é um AVC e ele chegar no hospital até 6 horas do início dos sintomas, ele vai ter uma reperfusão de 100%. Não vai perder nada da capacidade dele se for por trombo, né? Hoje em dia não perde mais, tá? É bem legal isso, bem interessante. A medicina está bem evoluída nessa parte. Obrigada. Não. Tinha mais uma pergunta, né? É eu. Tudo bom, doutora? Fala. É, Tudo bem. tem um aluno lá na academia que treina com a gente, ele já teve episódio, ele já teve AVC. Aí ele começou a treinar lá com a gente, e a minha dúvida é, ele pode ter de novo alguma crise? Tipo, Ah, é boa durante o pergunta. treino? Boa pergunta, né? Geralmente o paciente que já teve AVC, ele vai ficar medicado para isso, né? Então, vamos que ele tenha tido um AVC por trombo, né? Trombótico. Ele deve tomar um anticoagulante, ele deve fazer uso de medicações para não formar mais trombo, deve ter buscado a fonte, né? O porquê dele ter feito trombo. Então, se for para arritmia, ele deve usar remédio para arritmia, né? Se for por doença sanguínea, ele deve usar remédio para isso também, para controle, né? E se for um AVC hemorrágico, geralmente esse paciente ele é reperfusado, se coloca uma prótese no lugar onde essa artéria rompeu, né? Então a chance de romper no mesmo lugar é quase nenhuma, né? É ínfima. Mas se romper uma, ele pode romper outras. Então esse paciente provavelmente também toma medicação e tem orientação para diminuir o risco, né? Então, por exemplo, o AVC hemorrágico, o paciente tem que manter uma pressão arterial bem baixa. Tem que fazer exercícios de moderada a baixa intensidade, porque a intensidade alta aumenta o risco de ele ter um AVC novamente, né? Um AVC hemorrágico. Tu sabe qual é a origem do paciente de vocês? Não. É uma boa pergunta, viu? O- De fazer. Vou perguntar para ele essa semana já, então. É uma boa pergunta para fazer. Coloca lá no Suítes para a gente discutir o caso dele. Mas é importante, tá? A gente saber. Se qualquer paciente que chega para a gente que diz que já teve um AVC, que já teve um infarto, é importante a gente avaliar, né? Porque se já teve uma vez na nossa cabeça, e é bem óbvio, né? Uma chance maior de ter de novo. O que que ele está fazendo para não ter? É isso que a gente tem que avaliar, né? Tá, Pamela, vê isso aí, a gente tá. E me chama pra gente ver, tá bom?
Vou entrar amanhã mesmo. Obrigada, doutora. Valeu. Dúvidas, pessoal, de AVC, não? Até aqui tranquilo? Vou passar para frente, viu? Termorregulação. O pessoal que está aí no sul, né? Frio pra caramba, nem tá pensando nisso, mas nós aqui no Nordeste continuamos no calor, viu? Então, a termorregulação é bem importante quando está fazendo atividade física. É, a gente pode ter um aquecimento inesperado do corpo e a gente pode ter dificuldade de controlar essa temperatura através só do suor ou da hidratação. E a gente pode chegar a ter episódios de síncopes, por exemplo, né, perder a consciência por hipertermia, né? Difícil acontecer nos nossos estúdios também, porque a gente tem estúdios sempre climatizados, né? Mas é bom a gente lembrar disso também, porque isso pode acontecer na rua, quando a gente for levar nossos alunos para fazer um treinamento na praia, quando a gente for levar nossos alunos para fazer uma corrida, né? Lembrar sempre da questão da regulação da temperatura, tá? Geralmente essa temperatura, então, vai estar por volta dos 40 graus, esse paciente vai estar suando muito, vai estar desidratado, ele pode começar a apresentar muitas câimbras, né? Pode apresentar confusão mental, náuseas, e aí nós estamos falando de uma situação mais grave, tá certo? E claro, ele pode ter até síncope, pode desmaiar, tá? Qual é o tratamento, então, para o nosso paciente que está com a temperatura muito alta? Deitar ele no chão e resfriar ele, né? Oferece hidratação, faz compressas de gelo, coloca ele dentro de uma piscina de gelo, tá certo? Mas a ideia é a gente tentar resfriar ele o mais rápido possível, tá? E é o mais rápido possível mesmo. A gente coloca ele dentro de uma piscina de gelo se for necessário. E, claro, se nós estiver diante de uma hipertermia, né, uma temperatura muito alta, com desidratação, a gente talvez tenha que fazer um acesso venoso, fazer um soro endovenoso, o soro via oral só não vai ser suficiente. Só trouxe assim uma situação mais grave, porque a gente pode ver isso acontecer e a gente vai saber o que que é. Mas na nossa realidade isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Concussão. Isso aqui já não é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Vira e mexe acontece umas besteirinhas assim, a pessoa cai no estúdio, tá correndo de costas, o outro não vê. Concussão cerebral, tá? Concussão é uma coisa bem importante. É, há poucos anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, o futebol americano, inclusive, mudou a conduta em relação à concussão cerebral, porque eles começaram a identificar que várias vezes bater a cabeça e o cérebro sacudir lá dentro da cabeça ia causando microtraumas e que levavam esses atletas a terem, por exemplo, doenças depressivas graves, suicídio, né? Tem um filme super legal sobre isso. E há pouco tempo atrás, 5, 7 anos atrás, a FIFA ela criou uma recomendação para a concussão, porque no futebol é bem comum, né? Então, dessa recomendação da FIFA, eu trago para vocês aqui o que a gente chama de red flags, que é o que é muito importante que a gente observe. Eu mostrei a imagem de uma pessoa batendo a cabeça na outra, mas a gente pode ter concussão, batendo nós mesmos a cabeça na parede, tendo uma queda e batendo a cabeça no chão, né? Eu tive uma concussão, tá, gente? No Mundial de Basquete do ano passado, eu caí no chão e fiquei desacordada por 30 segundos. Para mim, não aconteceu nada. E o pessoal ao redor, 30 segundos, desesperado, né? Perdi a consciência, né? Bati no chão, caí a cabeça bateu no chão. E quando eu voltei, né, a mim, quando eu tornei a consciência, eu vi um monte de estrelinhas, assim, um monte de brilhinhos na visão. E fiquei meio tonta, né? Então, a conduta é sair, parar de praticar atividade física se isso acontecer, né? A maioria das vezes que acontece concussão, então, é uma lesão traumática, ela faz parte de uma prevalência muito grande das lesões traumáticas no esporte, são por concussão, e o sintoma mais comum é tontura e dor de cabeça, né? Geralmente isso aí melhora rápido, a pessoa melhora nas primeiras 24 horas, 48 horas, mas pode chegar a demorar 2, 3 semanas, a pessoa pode desenvolver uma cefaleia crônica, tá? E às vezes a gente não consegue identificar muito bem, então por isso que a FIFA, em conjunto com outras instituições, criaram essa orientação e eles destacam algumas red flags. Então, assim, às vezes a pessoa bateu a cabeça e tu fala com ela tá te respondendo meio estranho, tá com o olhar meio vazio, olhando para o nada,
isso pode ser um sinal de alerta, né? Ficar deitado no chão e não conseguir levantar, ter dificuldade para levantar, é um outro sinal vermelho. Levantou e está desequilibrado, não consegue ficar parado em pé certinho, desequilibra para os lados, não consegue caminhar em linha reta, dor de cabeça, tontura, dor no pescoço e alterações visuais. Fica vendo as coisas dobradas, ou fica vendo que nem eu fiquei vendo um monte de estrelinha, né? Pode ser um sinal de concussão cerebral, tá? Concussão é igual a investigação e parada total da atividade física que está sendo realizada, independente de onde essa pessoa estiver. Ela pode perder os sentidos, como eu perdi também. Perdi os sentidos, mas com batimento cardíaco e com respiração, né? Lembra? Então, né? Checar a consciência. E aí, essa é uma conduta médica, tá certo? Esse paciente vai ter que ser investigado e avaliado depois, de forma intra-hospitalar, dentro do hospital mesmo. Vai decidir se vai fazer exame de imagem, se não vai, se vai só acompanhar, né? Mas é importante a nossa conduta na hora. Então, bateu a cabeça, tá desacordado, checa se tem responsividade. Se não tiver, checa pulso. Se não tiver pulso, massagem cardíaca. Se tiver pulso, checa a respiração. Se tem respiração, observa, aguarda, olha as pupilas, chama alguém para ajudar, chama o SAMU, liga para Clarissa, desesperadamente, o que eu faço agora? Eu falo isso sempre, não sei até quando que o meu telefone vai conseguir atender todos vocês, né? Daqui a pouco eu vou ter que achar um outro médico para me ajudar. Mas sempre que vocês telefonam para mim, qualquer franqueado telefone, eu paro para atender, né? Quando eu mando mensagem, às vezes eu respondo depois. Na maioria das vezes eu respondo depois. Mas quando telefonam, eu paro, porque daí eu sei que é uma situação grave, tá? Eu não sou o SAMU, liguem para o SAMU. Mas podem ligar para mim também, tá? Para tirar dúvidas sobre situações graves como essa. Compulsão, tudo bem? Ah, tá enjoada, começou a vomitar. Vou dar um remédio para o enjoo. De jeito nenhum. Bateu a cabeça, tá enjoado, tá com dor de cabeça, tá com náusea, tá vomitando. Hospital, tá, gente? O hospital. Volta no carro, chama o SAMU, bota na ambulância, o que for, e leva para um atendimento médico, tá certo? Clarissa, Sim, a gente tem algumas situações que não tem necessariamente a ver com concussões e etc. Algumas clientes que fazem aquelas dietas meio loucas, ou então está tomando medicação, que chega até a passar mal, vomitar dentro do estúdio, mas sem qualquer coisa relacionada a uma concussão, a uma queda ou alguma coisa relacionada. O que a gente faz? eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre hipoglicemia, que é bem comum no estúdio, tá? Convulsões é bem comum no estúdio. E eu posso falar um pouco mais sobre o sintoma da náusea, do enjoo, né? Medicamentoso, para ver o que a gente faz. Mas eu vou aproveitar, deixo da concussão aqui. Nunca mediquem ninguém no estúdio, tá, gente? Não mediquem ninguém no estúdio. Chamem ajuda, chama um parente, liga para o SAMU, pede orientação pelo telefone para o SAMU. Às vezes o SAMU não precisa ir, mas ele vai te orientar o que fazer, tá? Deixem isso registrado, para que não haja depois alguma intercorrência com o cliente e a gente entre de forma jurídica aí como corresponsável pela situação, tá? Sempre chamem ajuda. Não deem remédio para ninguém. Ó, para te ajudar aí. Hipoglicemia, então, né? Hipoglicemia é quando a gente tem uma glicemia abaixo de 50, tá? Ela é muito comum para esse pessoal todo que está tomando remédio para emagrecer, tá? Alguns remédios para emagrecer não dão hipoglicemia, mas o Ozempic pode dar, Saxenda pode dar, esses, né, Mounjaro, esses aí podem dar hipoglicemia. E às vezes é isso aí que tu falou, o paciente está em dieta há muito tempo, tu tem uma dieta hipocalórica, pouca caloria, ela vai começar a fazer exercício físico, vai faltar energia, vai ter hipoglicemia. O glicosímetro, que é esse aparelho que vocês estão vendo aqui, ele é opcional nos estúdios, mas eu sugiro fortemente que vocês tenham. Ele nos ajuda a identificar, por exemplo, se o paciente está tendo uma hipotensão ou uma hipoglicemia. E se for uma hipoglicemia, é muito fácil de tratar. É só a gente dar qualquer coisa para essa pessoa comer. Qualquer coisa, uma bala, uma rapadura, como a gente tem lá aqui em João Pessoa, um copo de suco,
qualquer coisa desse tipo vai ajudar ela a aumentar a glicemia rapidamente e ela tornar e ficar melhor, tá? Existem situações de hipoglicemia muito grave que o paciente perde a consciência. Aí nós estamos diante de uma situação que necessita de um apoio médico, tá? Aí nós vamos chamar o SAMU. Mas se não, se for uma paciente que começou a passar mal, dor de cabeça, enjoada, ou até vomitou, a gente, tendo o glicosímetro, a gente faz essa avaliação na hora e a gente vai saber se é hipoglicemia ou não. A gente tem aquela hipoglicemia das nossas clientes que estão sempre com dor de cabeça, que estão tudo meio pálida, que às vezes faz exercício está com tremor, está tremendo, tá? Essa glicemia aqui, ligeira, é bem comum, tá? Aquela pessoa que não está acostumada a treinar em jejum, resolve começar a treinar em jejum, de um dia para o outro, a gente tem essa glicemia mais leve. A glicemia moderada já é essa que vai ter a visão turva, já tem tontura, fica meio lentificada de pensamento, dor de cabeça, né? Essa aqui, essa hipoglicemia, se a gente identificar com o glicosímetro, a gente já pode estar ajudando com alguma comidinha lá no estúdio. E essa hipoglicemia grave, que a paciente desfalece, né? Desmaia, perde consciência. Hipoglicemia é o primeira hipótese que a gente tem quando vê uma pessoa convulsionando, é a hipoglicemia. Sabia? É bem importante, é uma relação muito importante. Primeiro a gente corrige a glicemia para depois procurar outra causa de convulsão, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar de apoio médico. Glicosímetro não é caro, as fitinhas hoje também não são caras, né? E a gente conseguiria fazer um diagnóstico bem mais preciso lá no estúdio de vocês. É muito comum ter hipoglicemia. E a outra coisa muito comum é hipotensão. Como a gente tem um aparelho lá para fazer avaliação física, esse aparelho tem que ficar disponível na área de treino, tá? Suspeitou que a pessoa está tonta, com a visão meio turva, com um brilhinho na visão, com falta de energia, senta a pessoa, o cliente, e avalia a pressão arterial. Pressão abaixo de 9/6, 9/7, pode ser hipotensão. Por isso que é importante também a gente ter sempre a pressão que essa pessoa costuma ter, né? A pressão normal dessa pessoa. Se a pressão normal é 12/8, 9/6 já vai ser uma hipotensão. Agora tem um monte de gente que tem pressão 9/7 normal. Aí ela vai estar com a pressão 7/5, 8/4, tá? Aí nós estamos diante de uma hipotensão. Às vezes a gente confunde, porque os sintomas são meio parecidos, mas uma hipotensão com um copo de suco não vai ajudar em nada, né? O que a gente faz na hipotensão, né? Na hipotensão a gente vai sentar o nosso paciente, ou a gente senta ele, ou a gente primeiro deita ele e coloca as pernas para cima, se ele já estiver numa posição de sentado, ou até mesmo já estiver deitado. Pernas para cima, ajuda o retorno venoso, aumenta a pressão intracraniana de sangue, e ele melhora um pouquinho da pressão arterial. Segunda opção, senta ele e coloca a cabeça no meio das pernas, próximo do joelho, e a gente segura a cabeça um pouquinho, fazendo uma forcinha assim para segurar, e pede para ele tentar estender a cabeça, estender a coluna cervical para cima, fazendo uma força, uma pressão contra a cabeça, contra a nossa mão. Isso também ajuda a fazer a pressão subir mais rápido, tá? Então, essa seria uma conduta simples para uma paciente que está com hipotensão. Vamos que eu acho que é hipotensão. Aí eu deitei fiz essa manobra, ela não melhorou. Aí nós estamos provavelmente diante de uma hipoglicemia, porque os sintomas são muito parecidos, tá certo? Quem aí nunca teve uma hipotensão no estúdio? Todo mundo que tem estúdio já viu. Clarissa. Garanto. Oi. Posso perguntar agora? Pode perguntar. Tem alguma situação, eu lembro disso quando eu fiz na faculdade ainda, que a professora comentou de tomar cuidado nessa elevação das pernas, se a pessoa tiver algum problema cardíaco, pode ter algum risco. Isso é real? Ou é coisa da minha cabeça? É muito superestimado, sabe, Elo? Muito superestimado. No momento que o paciente está passando mal, está com a pressão baixa, é uma conduta simples e segura de fazer. Não precisa ter medo, tá? Porque se tiver um trombo circulante, o trombo vai para o cérebro, vai de qualquer jeito, com perna para cima ou sem perna para cima, tá? O paciente tem uma insuficiência cardíaca, botou a perna para cima, aumenta a pressão no pulmão. Mas ele está com hipotensão, então tem que corrigir a hipotensão primeiro, depois da pressão pulmonar. Então é bem seguro de fazer, tá? Não precisa ter medo. Quando a nossa aluna passou mal, foi o que aconteceu. Eu sei que ela tem pressão alta, e aí eu fiquei com um pouco de medo, mas só que a gente foi controlando, foi aferindo a pressão,
E foi fazendo Isso. isso para a pressão voltar, né? Aí funcionou. Voltou, deu botou ela certo. deitada no chão com a perna para cima, né? Sim, isso mesmo. Isso, é isso aí. O importante é a gente ter esses equipamentos, né? Ter o aparelho de pressão, ter o glicosímetro no estúdio. O aparelho de pressão é obrigatório, mas o glicosímetro vai ajudar muita gente em situações de risco, tá? Quem está assistindo aqui que não é Dr. Fit, que é personal, por exemplo, pô, ter um glicosímetro na mochila não faz mal a ninguém, tá? Aliás, traz mais ainda uma conduta de cuidado, né, com o cliente. Convulsão, então, para a gente concluir a nossa tarde aqui de hoje, né? Convulsão. Convulsão é muito comum. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, porque dá para ver que tem baba aqui, né? Que é saliva, e dá para ver que está com os pulsos cerrados e virados para cima, né? A gente percebe que é uma posição diferente, né? Geralmente, o paciente em convulsão, ele se debate, né? Ele tem uma agitação psicomotora, ele fica se debatendo. Mas a gente também vê convulsão assim, ó. O paciente totalmente parado, com as mãos cerradas, o olhar, às vezes, tá o olho aberto parado, e a gente vê que ele não está conseguindo deglutir a saliva, né? Então, nessa situação de convulsão, se a gente tiver o glicosímetro, a gente já pode ver se não é uma hipoglicemia, que é o mais comum, tá? Convulsão por hipoglicemia, e não convulsão por hipertermia, como a gente aprende, né? Temperatura alta da convulsão. Mas é a hipoglicemia, que é o mais comum, e a conduta é muito simples. A gente vira o paciente de lado, vira o rosto, vira o cliente de lado, ó, posição de descanso, de preferência em cima do braço esquerdo, tá? Mas pode ser do direito, o que tu achar mais fácil de fazer na hora. Não coloca nada dentro da boca, não puxa a língua, nada. O que a gente faz? Só protege a cabeça, que se estivesse debatendo pode machucar, né? Bota a cabeça de lado para a secreção que estiver produzindo sair, né? Em direção, né, para fora e não engolir e não aspirar para o pulmão essa secreção, né? E porque de lado a gente consegue deixar a boca um pouquinho mais aberta, se quiser até segurar um pouquinho o queixo, para não morder a língua, porque daí começa a sangrar na boca e a língua tem um volume grande de sangramento, né? A gente às vezes fica meio assustado e o paciente também pode aspirar esse sangue, né? Então, esperem que vai passar. Geralmente passa em pouco tempo, 40 segundos, 1 minuto. Passou de 1 minuto e a convulsão não passou, chamem o SAMU, tá certo? A gente pode estar diante de outras situações de convulsão que vai precisar de medicação, que vai precisar de transporte hospitalar, que vai precisar de coisas do atendimento avançado de urgência, tá? Mas a nossa conduta é virar o rosto de lado, virar o paciente de lado, proteger a cabeça e esperar a crise convulsiva passar. Todo mundo já viu isso também, né? Acho difícil quem nunca tenha visto uma convulsão. Tranquilo? Kissa, pode fazer uma pergunta? Pode, ficar à vontade, né? Em relação à conduta aí na convulsão, que se inicia por hipoglicemia, a medição ela vai sempre acontecer depois da convulsão terminar, né? Então, primeiro faz essa conduta, a hora que a pessoa voltou, aí tu vai medir, tu não vai tentar mensurar a glicemia durante a crise, durante a convulsão, ou sim. Se tu estiver sozinha, Elisa, tu não vai conseguir fazer, né? Medir ao mesmo tempo, porque tu vai estar tendo a conduta de fazer a tua proteção de cuidado, de socorro, né? Agora, se tu tiver com mais alguém, essa outra pessoa pode estar avaliando a glicemia ao mesmo tempo que a pessoa estiver tendo a convulsão. E aí tu já vai ter o diagnóstico inicial, né? O diagnóstico prévio da situação. Provavelmente, se for por hipoglicemia, Elisa, vai ter que chamar o socorro médico, tá? Porque ele vai demorar mais tempo para voltar, ou às vezes não vai voltar, Tá. né? E aí nós vamos ter que botar uma glicemia, né, via endovenosa. Não vamos conseguir esperar ele voltar para dar o açúcar, né? Isso. Então, a gente poder conseguir fazer isso ao mesmo tempo ajuda a gente a socorrer com mais precisão o paciente. Porque não tem como ali, né? Mesmo que diagnostique que é por hipoglicemia, não tem como tu pegar e colocar um açúcar na boca da pessoa convulsionando, né? Não tem como. Não tem como, tu tem razão, não tem como. Tá. Beleza, obrigada. Nada. E aí, meus queridos, dúvidas, sofrimentos? Não? Todo mundo tranquilo? Clarissa?
Pode mandar. Eu queria que tu falasse um pouquinho de desmaio, porque a gente teve